Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Isso é Crime? Pois é, o Isso é Crime de hoje, pessoal, vai trazer uma conduta inédita, muito original, que a gente nem imaginava que pudesse acontecer durante essa pandemia do coronavírus no Brasil. Nós sabemos que o brasileiro é pródigo em criar algumas condutas, né, que muitas vezes não se encaixam dentro dos crimes que nós conhecemos do Código Penal e das leis especiais. O episódio de hoje do Isso é Crime vai relatar se é ou não é crime e, sendo crime, qual a conduta que poderia tipificar o comportamento de simular, isso mesmo, simular a aplicação de uma dose da vacina contra a Covid-19 no braço de uma pessoa, mas não aplicá-la. Seja porque, em primeiro lugar, o êmbolo se encontra vazio e, portanto, nada é injetado dentro do corpo do paciente, seja porque o êmbolo está cheio de vacina e a pessoa visualiza, mas, finalmente, ele não é apertado de modo que o líquido realmente seja introjetado no corpo da pessoa e ela seja protegida contra essa doença tão grave que é a Covid-19, não é mesmo? E saia daí acreditando que foi deveras vacinada. Pois é, gente, essa é a conduta que tem acontecido no Brasil nos últimos dias. Estamos em fevereiro do ano de 2021. Estão sendo aplicadas as vacinas, né? A vacina, principalmente a Coronavac, mas também a vacina produzida pela Universidade de Oxford, pelo Brasil afora. Aos poucos o Brasil vem sendo vacinado, bem aos poucos, não é? Principalmente os grupos de risco, os grupos que estão mais expostos a essa doença, que são os profissionais da saúde e os idosos do nosso país. Pessoal, pasmem. Algumas pessoas não têm aplicado essa vacina e estão dizendo que estão aplicando. O primeiro caso foi relatado na cidade de Maceió, logo depois em Goiânia, e tem se espalhado pelo Brasil afora, não é mesmo? O Ministério Público tem investigado esse comportamento, mas tem sido difícil, convenhamos, enquadrar em algum tipo penal. Porque de cara não se encaixa em nenhum, mas também é fato que os especialistas, os infectologistas, o próprio Ministério Público e a polícia entende que isso sim é um crime. Mas isso é crime? E qual crime, então? Não é? Poderia tipificar esse comportamento tão grave de fazer uma pessoa pensar que ela foi vacinada contra a Covid, que ela se encontra em vias de imunização, de produção de anticorpos e que em breve poderá estar, então, realmente livre do contágio da doença, que é o que se espera de uma vacina, né, das vacinas que foram devidamente aprovadas aí por organismos internacionais e também pela própria Anvisa, como aconteceu com essas duas vacinas no Brasil. Mas a pessoa não foi vacinada, pessoal. Foi vítima de um golpe. Veja que nós estamos falando em dinheiro, não vamos falar em estelionato, que é um clássico golpe, né, um crime muito conhecido no nosso Código Penal, 171. Não passa por aí. O crime é contra a saúde e a saúde pública. E qual seria esse crime, então? Então, vamos lá. Dentro do Código Penal, nós temos muitos crimes que poderiam encaixar nesse comportamento. Claro que não a perfeição, tá? Porque realmente existem, inclusive, projetos de lei, que nós vamos falar ao final, visando a criminalização desse comportamento, já que, para encaixá-lo aí nos nossos crimes mais conhecidos, nós temos que fazer um exercício de interpretação, mas que não é descabido. Não vamos falar aqui em analogia de modo algum, como vocês vão ver na explicação. Tá? Nós temos uma seção do Código Penal que é dedicada a crimes contra a saúde individual. E ali nós podemos encontrar alguns crimes, como, por exemplo, o artigo 131, que trata do perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131 do Código Penal diz respeito ao perigo de contágio de moléstia grave, que eu vou colocar aqui para vocês agora. Então, é praticar com o fim de produzir o contágio à moléstia grave contra alguém, um ato capaz de produzir o contágio dessa moléstia de que a pessoa está contaminada. Então, praticar ato capaz de produzir o contágio de moléstia da qual se está contaminado, né? Um ato capaz de transmitir a doença. Vejam que a pena é alta, é de 1 a 4 anos de reclusão, e nós temos aqui um óbice, ou seja, é praticar um ato capaz de se transmitir uma doença do qual o agente, o autor do crime, está contaminado. Não é o caso aqui do artigo 131, porque a pessoa é um profissional da saúde que está aí burlando, né, o seu dever de vacinar, e ele não está contaminado. Isso é mais frequente em relação a doenças, portanto, contagiosas, claro, que uma pessoa contamine dolosamente a outra. Tem uma doença muito grave, a moléstia tem que ser grave, como a Covid é, mas eu dolosamente pratico o ato de contaminar alguém, por exemplo, através de algum tipo de contato mais íntimo, né, um beijo,
um abraço e eu sabendo ali que estou francamente contaminada, né? Ou qualquer outra doença grave, a AIDS, hepatite, que sejam altamente contagiosas e eu saiba que através de um ato, seja um ato, um aperto de mão, um abraço, um beijo, um ato sexual, haja possibilidade de contágio da moléstia grave. Mas o sujeito tem que estar contaminado e saber que está contaminado da doença. Então esse crime é doloso, ele pressupõe que o autor esteja contaminado, como vocês veem aqui escrito, e portanto não tipifica esse caso de simular a aplicação da dose da Coronavac, enfim, de outras vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Nós temos depois, possivelmente, o artigo 132, que vem na sequência dos crimes contra a saúde individual, que é justamente artigo 132, expor a perigo a vida ou a saúde de outrem, é um perigo direto e iminente. Então, expor a vida ou a saúde de alguém, de outrem, a perigo direto e iminente. Aí a pena já cai para 3 meses a 1 ano de detenção, se é que o fato não constitui um crime mais grave. Bom, então, peraí, talvez pudesse tipificar isso aqui, né? É possível que este crime mais leve entrasse nessa causação de um perigo, já que eu não estou contaminando a pessoa com o coronavírus diretamente, né? Não é o artigo 131 que nós já excluímos, e ali poderia haver um grande risco para a saúde daquelas pessoas individuais. É verdade, possivelmente poderíamos deixar por aí o comportamento nesse crime mais leve, mas veja, ele termina dizendo que é um crime expressamente subsidiário. Se o fato não constitui crime mais grave, é aí que nós temos que nos agarrar. Bom, a Covid-19 é uma doença contagiosa, gravíssima, e que provocou, desde o início do ano passado, uma pandemia no mundo. É uma doença muito grave, de fácil contágio, e que já matou milhões de pessoas. Só no Brasil já são mais de 230 mil pessoas mortas. Isso tem características, portanto, de algo mais que uma doença que atinge individualmente alguém. Esse crime do artigo 132 que nós estamos vendo diz respeito à causação individual de um perigo para a vida ou a saúde de outrem. Está muito ligado ao meio de transporte, muitas vezes de trabalhadores na zona rural, sem o menor cuidado, ou pessoas que causem diretamente um perigo individual a alguém, expondo a vida ou a saúde dessa pessoa. Nós podemos lembrar, por exemplo, de uma cena ficou muito conhecida na década de 90, quando o cantor Michael Jackson tinha acabado de ter a sua primeira filha, e, para quem se lembra, ele balançou a neném na sacada de um prédio do 8º andar de um hotel de Berlim. Balançou a neném com a intenção de gerar perigo para a vida ou a saúde dela. Não de matar nem de lesionar, mas de criar dolosamente, intencionalmente, um risco para a vida ou a saúde daquela bebê. Este é o comportamento do artigo 132. O fato de simular a vacinação de uma doença altamente contagiosa que já gerou uma pandemia pelo mundo afora, não é só o crime do artigo 132, pessoal. Não atinge só uma pessoa específica, uma pessoa individual que entra em risco. Muitas pessoas entram em risco além dela mesma. Ela vai se achar vacinada, há um grande risco. Ela pode contrair a doença, pode até morrer. E ela pode, contraindo a doença, contaminar os outros. Então, qual é o crime? Se isso é crime? Bom, isso é um crime ligado à saúde pública. Está lá nos crimes contra a incolumidade pública, no capítulo 3º, mais para o final do Código Penal, ligado à causação de epidemia. Nós já falamos sobre a causação de epidemia aqui. É importante, eu vou colocar no final um vídeo que diz respeito às mortes ocorridas por falta de oxigênio em Manaus, porque essa possibilidade é uma causação por omissão. Então, nós temos que fazer o mesmo raciocínio da situação da falta de suprimentos de oxigênio lá em Manaus. Não se causa a epidemia dolosamente por ação. Não estou eu contaminando intencionalmente alguém, ou liberando, por exemplo, um enfermo que está doente, altamente doente, para ir para casa. O que acontece é que a pessoa, por omissão, está deixando de tomar uma providência, certo? De tomar uma providência que é importantíssima, que é a vacinação. Para começar, então, nós temos que a pessoa que comete um crime por omissão tem que ser um profissional da saúde, tem que ser alguém habilitado a conter a pandemia. E essa pessoa, justamente, é o profissional que vai vacinar e sabe que tem que vacinar. Ele sabe que tem a obrigação de vacinar, certo? Então, a causação do crime é de epidemia. Agora, vamos dividir a situação. Muitas pessoas acusadas de aplicar a dose da vacina com o êmbolo vazio ou de simular a aplicação com ele cheio, mas rapidamente tirar do braço da pessoa, né, da vítima, e não vacinar de fato, que é a grande questão. A pessoa não é vacinada, né, vítima do crime que nós vamos colocar aqui. Dizem que o fizeram por descuido, por desleixo, por desatenção, por negligência. A grande investigação que a polícia tem feito e se houve uma intenção?
até de se apropriar dessas doses, né? Então, se há uma intenção de se apropriar dessas doses, nós já falamos que caracterizaria uma conduta muito parecida com a dos fura-filas, né? Estaria ali um funcionário público querendo se apropriar daquela dose para ele e, portanto, cometendo o crime de peculato, que é apropriar-se indevidamente de um bem público, de um bem, de um dinheiro, de um valor, de um bem público, desviando-o para si ou para outra em proveito particular, em proveito pessoal. Então, o crime do artigo 312, o crime de peculato, pode acontecer se esse profissional da saúde desvia indevidamente essa vacina para si. Tá? A pena ela é de 2 a 12 anos de reclusão, como nós vamos colocar aqui, artigo 312 do Código Penal Brasileiro peculato, que é apropriar-se, mas vejam, nem sempre isso acontece, né? Apropriar-se dessa dose de vacina, artigo 312, pena de 2 a 12 anos de reclusão, pena pesada, destinada a funcionário público que vai apropriar-se de um bem público, né, para si ou para outrem, destinar um parente, um familiar. Nós já falamos bastante disso no episódio dos fura-filas, né? No último, isso é crime. Agora, a questão é que essa pessoa pode não necessariamente apropriar-se dessa dose, inclusive pode não haver dose alguma. O êmbolo pode estar vazio. E aí o crime é mesmo de epidemia do artigo 269, tá? Nós temos duas possibilidades. Se a pessoa faz isso de má fé, pessoal, é o 267. O 267 que fala de epidemia, não vou colocar aqui para vocês, na sua forma dolosa. Então, é causar epidemia, artigo 267, 267 do Código Penal, causar epidemia mediante a proliferação de germes patogênicos. É um crime bastante simples, muito direto. É simplesmente provocar e causar epidemia mediante a proliferação desses germes patogênicos. Mas como nós já dissemos, ele pode ser causado por ação, com contágio direto, né, de alguém, ou então por omissão, quando eu deixo de ter a cautela, quando eu não tomo uma providência que poderia evitar essa proliferação de germes patogênicos, liberando, por exemplo, um doente altamente grave na sociedade. Então, essa omissão só vai caber ao chamado garante, que são profissionais da saúde que devem evitar a epidemia. Por isso, a epidemia se torna por omissão. Aí, realmente, só as pessoas em posição de garante. Esse crime do artigo 267 tem penas de 10 a 15 anos de reclusão. É um crime bastante grave. Aí nós temos a epidemia dolosa, por omissão, daquele profissional que, sabendo que tem que vacinar, não vacina. E se causa a morte da pessoa, nós vamos para o parágrafo 1º do artigo 267, que no caso da causação de morte, dobra as penas, não é? Que eram de 10 a 15 anos, para 20 a 30 anos de reclusão. Inclusive, é um crime hediondo esse parágrafo 1º, a epidemia com resultado morte. Ou seja, a pessoa dolosamente está deixando de vacinar. O que pode acontecer? Que aquele idoso se contamine. Que muitas pessoas se contaminem também através deste idoso. Epidemia por omissão. E se ele morrer, parágrafo 1º que dobra as penas, certo? Ah, não fiz por querer, não tive atenção, foi uma negligência, me esqueci, a seringa estava vazia. Aí nós vamos para a epidemia culposa. Parágrafo 2º que eu vou colocar aqui. Se o crime é culposo, a pena é de 1 a 2 anos de detenção e se resulta a morte, 2 a 4 anos de detenção. Se o crime é culposo, significa a pessoa que estava na posição de garantidor, que portanto comete o crime por omissão, ao suspender o cuidado devido, não teve a intenção direta de provocar a epidemia. Ela realmente não observou que estava vacinando alguém com um êmbolo vazio. Não sei se isso de fato acontece ou não, é algo que tem que ser provado, né, se de fato houve só uma negligência ou se há um dolo. Mas sendo o crime meramente culposo, vejam que as penas são sensivelmente reduzidas, porque há um risco de epidemia, o idoso se contamina e contamina também terceiros, e há um risco de proliferação, uma doença altamente contagiosa, e ele pode terminar morrendo, vejam que é a parte final, e a pena sobe para 2 a 4 anos de detenção, ela dobra. Mas vejam, isso se houver realmente uma negligência na aplicação dessa vacina. Se houver uma apropriação da dose, nós temos o crime de peculato do artigo 312. Se houver uma causação intencional e dolosa, ainda que com dolo eventual, assume-se o risco de, não vacinando daquele paciente, ele adoecer. Assume-se o risco, que é o clássico dolo eventual, de não vacinando ele adoecer e contaminar outras pessoas, que é o crime de epidemia. E, mais ainda, assume-se o risco de que, não vacinando-se, contaminando-se, aquele idoso, são pessoas altamente frágeis, são grupos de risco, venha a morrer. Então, o tipo mais clássico, eu vou colocar aqui de novo no rodapé para vocês, que poderia estar tipificado nessa ação intencional de não aplicar a dose da vacina em grupos de risco, é de epidemia dolosa por omissão, nem que seja com dolo eventual. Artigo 267
caput e, eventualmente, parágrafo 1º do Código Penal brasileiro. Uma conduta bastante grave, né, pessoal? Os especialistas têm dito, isso deve ser crime. Sim, isso é crime. E é basicamente esse último que nós colocamos aqui. Afastamos já outras aplicações. Pode haver, eventualmente, um peculato, pode haver uma epidemia culposa, é verdade, no mínimo, né, não provado o dolo. Mas o fato é que se a pessoa faz isso intencionalmente, vê que está vazio, não é? Vê que, estando ele cheio, ela não está inoculando o líquido, nem que seja um dolo eventual, a gente vai verificar na conduta dessa pessoa, ok, pessoal? É fato bastante grave mesmo. Então, isso é crime sim, de epidemia dolosa por omissão. Como regra geral, a gente vê que o comportamento ele vai tender a essa tipificação. Esse foi o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem aí a sua curtida, compartilhem esse conhecimento e principalmente observem em relação aos seus idosos, aos seus parentes, aos seus entes queridos, profissionais da saúde, idosos que estão sendo vacinados, se de fato eles estão tomando a dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Muito obrigada e até a próxima!